Era uma manhã cinzenta na floresta das bananeiras infinitas. A neblina cobria as copas das árvores e cada folha que caía era motivo de susto. No chão, espalhadas por todos os cantos, estavam as cascas de banana, menos provas de promessas quebradas, dívidas mastigadas e sonhos escorregadios. Os macacos, coitados, viviam em alerta. Um chiado de vento era a tempestade. Um galho estalando era o anúncio do lobo do financiamento. Um tucano cantando era o início de um novo consórcio de bananas. Em círculos eles discutiam e se acabar a banana, e se o tucano sumir com tudo, e se o lobo vier buscar o que eu não tenho. E assim passavam os dias, pulando de galho em galho, tentando equilibrar o medo, a ansiedade e as bananas. No meio desse caos de pelagem ouriçada e olhares desconfiados, Lo estava o búfalo estoico. Enorme, pesado, tranquilo. Parecia uma rocha viva plantada debaixo de uma árvore antiga. Enquanto todos se agitavam, ele mastigava lentamente uma folha verde, como se saboreasse cada segundo. Um macaco menor, tremendo de medo, se aproximou devagar, com uma banana meio comida na mão. Búfalo, você não se preocupa? Perguntou o búfalo sem erguer a cabeça. Contudo, respondeu o macaco, quase chorando. Com a falta de bananas, com o lobo, com o tucano trapaceiro, com a tempestade que pode derrubar a bananeira, o búfalo ergueu o olhar. Seus olhos eram tão calmos que o vento parou só para ouvir. Ele mastigou mais uma vez. O tucano abriu uma pasta, tirou papéis coloridos, gráficos de bananas crescendo como se fossem árvores mágicas. O consórcio das bananas é simples, meus queridos peludos, dizia, batendo as asas teatralmente. Vocês se juntam num grupo bem bonito, todo mundo paga um pouquinho de bananas todo mês. E, todo mês, um de vocês é sorteado para ganhar um super cacho. A floresta se encheu de parecia tão fácil, parecia tão justo, parecia até mágica. Um macaco levantou a mão, meio desconfiado, mas... E se eu não for sorteado? O tucano sorriu, bico reluzindo. Meu caro, é só dar um lance. Quem dá mais bananas adiantadas tem mais chance de ser contemplado. Fácil, fácil. No canto da clareira, o búfalo assistia tudo. Não dizia nada. Só mastigava como se triturasse as mentiras do tucano junto com as folhas frescas. Outro macaco, ainda mais nervoso, perguntou, mas não é melhor financiar logo? O tucano bateu o bico tão forte que assustou um esquilo. Claro que não. O consórcio não tem juros, meus... A lua subiu redonda, pingando luz prateada entre as folhas grossas da floresta. Enquanto o consórcio das bananas crescia como uma enroscada de cipós, outra criatura rondava a mata silenciosa. Os lobos do financiamento. Eles não faziam barulho. Apareciam de repente, surgiam das sombras entre as bananeiras, farejavam o cheiro de macaco com pressa. Onde tinha um macaco impaciente, tinha um lobo com contrato. Onde tinha medo do consórcio demorar, tinha um lobo prometendo banana instantânea. O primeiro a cair foi o macaco Juca. Ele tinha pressa, muita pressa. Queria um carro de banana brilhante, queria impressionar a macaca da árvore alta, queria sair acelerando galho por galho. O lobo o encontrou numa trilha mal iluminada. Abriu a pasta de couro, mostrou números, juros, parcelas que pareciam pequenas como formigas. Juca regalou os olhos. É só isso de bananas por mês? Mostrando os dentes. Só isso, meu caro. E amanhã mesmo seu carro de banana zero está na porta da sua caverna. Juca assinou. O búfalo ergueu a cabeça, encostou o casco na terra úmida e declarou, alto o bastante para ecoar entre os cipós. Quem teme o tempo vira presa. Quem aprende a ficar firme vira árvore. Os macacos ficaram quietos. Alguns entenderam. Correriam para o lobo, mas uma semente foi plantada na escuridão. O lobo rico, olhos brilhando de fome, mas ciente de que naquela noite, talvez, alguns macacos dormiriam abraçados em suas bananas, guardando-as como um verdadeiro búfalo. Estoaco faria. E isso era só o começo, porque a floresta ainda guarda truques, dívidas, medos e bananas. E Elba ainda tem muito para ensinar. O sol nasceu devagar naquela clareira onde o búfalo se sentava. A neblina ainda dançava sobre o capim, como se escondesse segredos. E ali, no meio de macacos endividados, lobos farejando contratos e tucanos empoleirados, vendendo promessas, o búfalo se tornava uma rocha viva. Ele não tinha uma pasta com gráficos, não oferecia banana instantânea, não prometia atalhos. Ele só tinha tempo, e isso deixava todos desconfortáveis. Quando o primeiro raio de sol tocou seus chifres, alguns macacos se aproximaram. Cabisbaixos, alguns seguravam boletos rasgados, outros escondiam bananas murchas dentro de sacolas. Um macaco pequeno, o mais jovem da trupe, criou coragem. Búfalo, e se eu quiser sair dessa roda? Se eu não quiser mais tucano nem lobo? O búfalo respirou fundo. Seu suspiro balançou. Folhas secas como se fosse vento de inverno. Abaixou-se. Medo é adubo, paciência é água, coragem é sol.
O macaco mais novo olhou para trás, viu o tucano, viu o lobo. Olhou para frente e viu o búfalo sumindo entre árvores. A escolha estava feita. Mas a floresta ainda tem muitos galros, muitas sombras, muitas armadilhas. E o búfalo estoico sabe, na próxima lua cheia, o medo vai voltar a rondar. E quem não souber usar o medo, vai ser devorado por ele. Mas isso é uma história para outro dia, quando o sol nascer de novo, quando as bananas florescerem ou apodrecerem. A noite caiu de novo. A floresta que parecia tranquila ao amanhecer agora respirava mistérios entre as copas altas. Cigarras cantavam, corujas vigiavam menos. Mas quem andasse devagar ouviria outra coisa, um passo pesado, um arrastar de casco, um rumor de chifres roçando em troncos. Era o búfalo estoico voltando para dentro da mata, na beira de um riacho. Ele parou, olhou seu reflexo na água turva. Ali não via apenas seu rosto, via todos os medos que um dia carregou. O medo de perder bananas, o medo de falhar na colheita, o medo dos lobos que o perseguiam quando ainda era só um bezerro frágil. Mas o medo não era mais o inimigo. Ele respirou fundo, deixando a água tocar o focinho. Do outro lado do riacho, sombras se moviam macacos curiosos, alguns tristes, outros famintos por respostas. Um deles gritou. E assim, sem olhar para trás, o búfalo desapareceu na neblina, carregando nos chifres o segredo que só quem espera vai descobrir. Quando o búfalo se afastou, restou apenas o som do vento balançando as folhas. Os macacos ficaram parados, olhando o rastro pesado que ele deixou na terra molhada. E naquele silêncio, cada um começou a ouvir não o búfalo, mas a si mesmo. Alguns lembraram das vezes em que trocaram paciência por pressa, esperança por lance, coragem por boletos. Outros sentiram a barriga gelar, pensando que talvez nunca tivessem sequer tentado plantar uma única bananeira. Nesse instante de quietude, que a verdadeira lição brotou menos como uma muda nascida no meio da pedra. O búfalo nunca disse que medo era ruim. Nunca prometeu que não haveria seca. Nunca falou que o caminho seria fácil ou que as bananas seriam grandes. Ele só mostrou que o medo faz parte. É o frio. Basta ter coragem de seguir por ela. Basta ter paciência para esperar que cada passo faça sentido. Porque o medo nunca some. Mas quem aprende a andar com ele, descobre que a floresta inteira pode ser lá, não armadilha. Os primeiros raios da manhã começaram a cortar a neblina, desenhando sombras longas sobre o chão da floresta. Os macacos, ainda absortos nas palavras do búfalo, sentiam uma inquietação diferente, uma vontade de agir menos, mas sem pressa, sem gritaria. Eles entenderam, finalmente, que a força verdadeira não está nas bananas que se carregam no braço, mas naquilo que se carrega no peito, na paciência para esperar o momento certo, na disciplina para não se perder em atalhos que levam só para armadilhas, no silêncio para ouvir o que o medo está tentando ensinar. O búfalo não é o mais rápido, nem o mais barulhento, nem o que grita mais alto para assustar os lobos. Ele é a calma no olho do furacão, o tronco firme que não se dobra com o vento mais forte. E é por isso que ele pode andar devagar, mas com passo seguro, deixando marcas profundas na terra. Os macacos começaram a perceber que, por mais que queiram, não podem controlar tudo. Não podem prever quando o tucano vai aparecer com falsas promessas, nem quando o lobo vai tentar arrancar suas bananas de qualquer jeito. Mas podem escolher como responder a tudo isso. Podem escolher se deixam o medo comandar ou se o transformam em força. Podem escolher se correm atrás de sorteios ou se plantam suas próprias bananeiras. No silêncio daquela manhã, uma semente brotou dentro de cada um deles. O poder da escolha, a responsabilidade de ser protagonista da própria história. E assim, com essa semente, eles começaram a caminhar, não correndo. Os macacos, ainda sentados à beira do riacho, sentiam o peso e a leveza ao mesmo tempo. Peso das dúvidas antigas, que ainda insistiam em rondar, mas também leveza daquela semente de coragem plantada pelo búfalo. Eles começaram a entender que o verdadeiro aprendizado não é feito de respostas prontas. É feito de perguntas que mexem com a alma, de silêncio que incomoda e de passos lentos, mas firmes, de estar disposto a olhar para dentro mesmo quando o espelho mostra o medo refletido. O búfalo, mesmo distante, continuava a olhar não como um simples animal na floresta, mas como uma ideia que ecoava forte. Uma ideia que dizia: não importa quantas bananas você tenha perdido, o que importa é quantas você ainda tem coragem de cultivar. E naquele instante os macacos entenderam algo fundamental. A força não é um estado fixo, não é um troféu a ser conquistado. É uma prática diária, um compromisso silencioso com a própria jornada. É saber que o medo vai aparecer sempre e que o segredo está em escolher o que fazer quando ele chegar. Enquanto a lua subia no céu, iluminando as copas das árvores com sua luz prateada, o búfalo deu o último passo antes de desaparecer. Na sombra,
E com isso, deixou para trás um convite aberto. Um desafio para quem quisesse escutar. Venham preparados para mais do que bananas e sorteios. Venham com vontade de entender que a verdadeira riqueza está nas raízes que você planta hoje, não nos frutos que você quer colher amanhã. E assim, com essa promessa no ar, a floresta ficou mais viva do que nunca. E assim, a história do búfalo estoico segue viva, atravessando gerações, ensinando que o medo não é um inimigo a ser temido, mas um mestre a ser respeitado. Que a força verdadeira nasce da serenidade e da persistência. E que, no fim das contas, a floresta ela é tão vasta quanto a coragem de quem decide enfrentá-la. Então, agora que você conhece essa história, que tal começar a plantar suas próprias raízes? Que tal transformar seu medo em força e caminhar com a serenidade? Do búfalo, a jornada não acaba aqui, ela só está começando. E eu prometo, o próximo capítulo será ainda mais profundo, mais desafiador e, claro, cheio de bananas. Enquanto a floresta lentamente mergulhava no crepúsculo, uma sensação diferente pairava no ar, um misto de calmaria e expectativa, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. O búfalo, que até então havia sido símbolo de serenidade e força silenciosa, sentia agora o chamado de um desafio maior. Não era um desafio qualquer, era aquele tipo de provação que mexe com as raízes mais profundas, que testa não só o corpo, mas a alma e a mente. Um teste que obrigaria não só o búfalo, mas toda a floresta a olhar para dentro, enfrentar seus medos mais sombrios e decidir: vão recuar ou vão avançar? Os macacos, que até então seguiam com passos cautelosos e olhos atentos, perceberam que essa hora não seria como as outras, que as histórias de lutas antigas, as lições do búfalo e as pequenas vitórias do dia a dia preparavam todos para algo que mudaria para sempre o rumo daquela floresta. E você, que tem acompanhado essa jornada, deve estar se perguntando: qual será esse desafio? Que tipo de medo pode ser tão poderoso que nem o búfalo, com toda a sua força e serenidade, está completamente preparado? Essa é a pergunta que vai ficar no ar, ecoando no silêncio da floresta e na mente de cada um que ousa enfrentar seus próprios fantasmas. Mas uma coisa é certa: o búfalo não está sozinho. Ele carrega consigo a força de todos que aprenderam a transformar o medo em combustível para a coragem, a paciência em alicerce para a ação e a sabedoria em luz para o caminho. E assim, no limite entre a noite e o dia, entre o conhecido e o desconhecido, o próximo capítulo começa a se desenhar. Uma nova fase da saga, onde a verdadeira força será testada, onde o medo pode se transformar em algo ainda maior, ou consumir tudo o que resta. Prepare-se para descobrir o que acontece quando o búfalo encara seu maior desafio.